Eu estou aqui com a Daniele. Daniele. Você foi obreira há quanto tempo? 2 anos, bispo. 2 anos. Saiu por quê? Eu tive um envolvimento homossexual. Me envolvi com uma amiga que eu tinha na época e através desse relacionamento eu não tinha condições de continuar na obra como obreira, né? E isso já estava dentro de você, né? antes de... Não, antes eu nunca tinha tido nenhum tipo de envolvimento, nunca tinha tido desejo algum. E isso surgiu através da amizade, as coisas foram ficando mais intensas até que nós nos envolvemos e eu saí de obreira porque eu não tinha condições mais de continuar. Ficou fora da igreja há quanto tempo? Por 2 anos também. Como é que foram esses 2 anos longe de Jesus? Foram terríveis porque ali eu me assumi. Não tinha mais o peso do uniforme, né? Eu não tinha mais aquela preocupação com a minha alma, então eu quis viver uma vida que eu nunca tinha vivido, porque eu cheguei na igreja quando criança ainda, então eu nunca tinha experimentado o mundo, então eu me senti livre para fazer o que eu tinha vontade de fazer. Além desse relacionamento, porque eu saí da casa dos meus pais para viver como um casal mesmo, e além desse relacionamento, eu me envolvia com homens também, porque eu tinha um vazio muito grande, eu queria preencher isso de alguma forma. E eu nada preenchia. Eu sabia no fundo por quê, porque eu conhecia a verdade, eu sabia. Então foram terríveis, porque eu ia para balada, eu bebia, eu comecei a fumar, coisa que eu nunca fiz antes, para tentar me preencher de alguma forma. Uhum. E isso só me trouxe marcas ruins, porque nada conseguia me preencher. Qual foi assim o fundo de poço dessa sua separação, desse seu afastamento por Jesus? Eu comecei a me sentir muito angustiada, tinha muito medo de dormir porque eu achava que eu ia morrer. Eu me via presa num caixão. Todas as vezes que eu pensava em dormir, eu sentia muito medo. Durante a madrugada, quando eu conseguia dormir, eu acordava como se tivesse alguém deitado sobre mim. Eu não conseguia me mover, não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia fazer nada, só respirar e aquilo me sufocava muito. E eu comecei a ter esse tipo de perturbação constantemente. E daí, uma das vezes, voltando de uma festa, eu passei em frente, próximo à igreja onde eu fui obreira, num domingo pela manhã, e eu vi todo mundo indo para a igreja, coisa que eu fazia. E aquilo me deu uma dor muito grande, porque eu vi que ali era o meu lugar. Eu não devia ter saído. E a partir dali começou esse desejo, essa necessidade, esse vazio, já não tinha mais como preencher lá fora. Foi quando eu decidi voltar. Você voltou em algum resgate? Ou... Eu voltei poucos dias antes do primeiro resgate do IMB, a céu aberto. Vigília da Garoa. Foi marcante na minha vida. Foi fundamental. Ali eu recebi como se fosse um abraço de Deus. Eu me senti valorizada, eu senti que a minha alma tinha valor ainda. Porque depois de passar por tudo isso no mundo, eu já não tinha mais esperança, perspectiva nenhuma. E depois daquela vigília eu vi que eu poderia sim ter uma nova vida. Então a partir dali eu me entreguei de verdade e me lancei para os braços de Jesus. Como é que está você hoje? Eu sou uma nova pessoa, bispo. Quando eu falo da minha história, é como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. Não parece que eu vivi tudo isso. É uma coisa assim, uma transformação dentro de mim, a alegria, a paz que eu carrego dentro de mim, a minha comunhão com Deus hoje é algo que nada nesse mundo paga, o prazer que eu tenho, essa transformação que houve dentro de mim. Hoje eu sou casada, muito bem casada, meu marido é obreiro, então a minha vida... Você é obreira também? Sou obreira também, há 2 Bacana, anos. Né? A minha vida mudou completamente.